Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo aí para a gente poder passar o noticiário do Clube de Regatas Vasco da Gama. Trabalho intenso e muitas atualizações de mercado em pleno carnaval. Meus amigos, a gente vai falar muito aqui sobre a situação de patrocinador master, futebol feminino aí com uma grande novidade, fechando aí com um parceiro milionário. Iremos abordar também a situação do jogo entre Vasco da Gama e Fluminense. Hoje foi folga, mas a maioria dos atletas estiveram na academia para poder fazer o trabalho de fortalecimento muscular. Iremos falar aqui também sobre o Ramon Dias. O Ramon Dias parece que definiu aí o esquema que vai montar a equipe para o jogo contra a equipe do Fluminense na próxima quinta-feira. E a gente vai falar aqui sobre as situações envolvendo o mercado da bola. A gente tem novidades aqui com relação ao atleta Pedro Henrique e também ao Lúcio Rodrigues, perfeito? Bem, meus amigos, peço a vocês que não são inscritos no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora aí para o nosso vídeo. Bom, primeiro informativo é com relação à situação aí de patrocinador. O futebol feminino conseguiu um parceiro importantíssimo na data de hoje. Se trata aí da Ambev, né? O Guaraná Antártica vai estampar a sua marca na camisa do Vasco da Gama por uma temporada e as garotas aí do futebol feminino irão receber 2 milhões de reais. Lembrando que a situação envolvendo aí o futebol masculino está muito próximo aí de acontecer com relação à situação de patrocinador master. Tudo indica que será a Betano. O Vasco da Gama pedindo algo ali em torno de 45 milhões a 50 milhões de reais para poder fechar com o novo patrocinador master. A gente passa agora um informativo aí do preparativo do Vasco da Gama para o jogo contra a equipe do Fluminense. Isso mesmo, Ramon Dias praticamente definindo aí a situação envolvendo o esquema tático do Vasco, 3-5-2, desde quando ele adotou um esquema com 3 zagueiros, o Vasco da Gama simplesmente não tomou gol, certo, na competição, e sendo assim, meus amigos, é o esquema que ele vai adotar. Hoje o Vegetti demonstrou uma melhora, certo? Mas ainda é prematuro a gente cravar aqui se o Vegetti terá condições de jogo ou não para o jogo contra o Fluminense. Certo mesmo é que o Paê volta à equipe do Vasco e o Paulinho, né, conforme eu falei hoje para vocês na parte da manhã, operou, certo? Graças a Deus recebeu alta e está em casa, certo? Bom, situação envolvendo reforços aí para o Vasco da Gama. Informação que veio do jornalista Fábio Azevedo, tá? É que o Alexandre Matos, a partir de agora, estou pagando aí para ver, ele terá carta branca para poder ir ao mercado e trazer reforços aí para o Vasco da Gama. O Vasco que após a negativa aí do volante do Queiroz, simplesmente aí busca mais 2 zagueiros, ou melhor, 2 volantes aí para o mercado. A gente não pode esquecer o seguinte, tá? Que a gente precisa de jogador de lado de campo. Mas o seguinte, o Ramon Dias entende o seguinte, que tanto o Esforza como o Galdames atua de segundo homem ali no meio campo. E ele pediu ali mais reforços para esse setor. Bom, a gente também fala aqui sobre a situação
envolvendo o atleta Pedro Henrique, porque a gente teve atualizações hoje de mercado envolvendo o atleta. Até aqui as propostas do Vasco da Gama para o Internacional não agradou. O Inter aceita liberar o jogador, mas quer uma compensação financeira. A notícia que veio agora lá de Porto Alegre na parte da tarde, tá? O Ramon Dias já chegou a pegar o telefone e ligar para o Kudê. O jogador aí tá vendo com bons olhos, aí já está até acompanhando os jogos do Vasco para poder conhecer os seus colegas de profissão. Mas o Inter pediu $1,5 milhão, tá, de compensação financeira para liberar aí o jogador, cerca de R$7 milhões. É uma grana que o Vasco tem, mas a gente fica aí com aquele pé atrás por conta da 777 Partners, tá? Então é a primeira vez ali que o Internacional coloca cifras, tá, nessa negociação. $1,5 milhão. Especulou-se aí durante toda a semana aí que o Vasco iria colocar algo em torno de $800 mil a $1 milhão. O Internacional jogou bem para cima para a gente ter esse jogador. Vale a pena o esforço, porque é um jogador aí que a gente sabe que chegando aqui no Vasco da Gama agrega e será muito titular. Agora a informação que a gente também toma conhecimento é com relação ao Lúcio Rodrigues, tá? O jogador que está a terminar o pré-olímpico deve vir jogar aqui no Brasil. Por quê? Ele não recebeu aí propostas vantajosas aí do mundo europeu. Essa é a informação. Houveram aí propostas, ou melhor, sondagens do Feyenoord. O Feyenoord não casou os 15 milhões, essa é a informação que chegou hoje, tá? E também a situação do Benfica. O Benfica fez uma sondagem curta aí no jogador, mas não foi para frente. O empresário dele quer colocar ele aqui no Brasil, é o mesmo empresário do João Vitor. Por enquanto, o Nacional do Uruguai segue ali batendo o pé. Perdão, o Liverpool do Uruguai, a equipe do atleta Lúcio, né, segue batendo o pé ali, dizendo que quer 15 milhões ali de dólares para poder liberá-lo, tá? Inclusive o nome do jogador foi até especulado hoje lá no São Paulo. O destino deve ser o Brasil aqui mesmo. Vamos ver quem é que vai desembolsar essa grana toda para poder ter um jogador. Segundo informações, e repito aqui para vocês da Rádio CBN, o Vasco da Gama vai fechar com pelo menos de 3 a 4 reforços aí para fechar o ciclo de contratações para o próximo semestre, tá bom? Para o início do Campeonato Brasileiro. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!